Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma ação do Saque Seguros. Felizmente esta num formato diferente, no caso é a nossa primeira live, nossa primeira transmissão ao vivo. Antes de mais, pedir perdão por todo o inconveniente. Infelizmente situações técnicas e situações ligadas também ao exercício da nossa atividade enquanto profissional de seguro acabaram não concorrendo positivamente para que conseguíssemos então fazer a transmissão pelo YouTube, como prometemos inicialmente. Bem, na verdade, nós estamos aqui felizmente, eu estou aqui com o Rufino Gomes, que na verdade é o meu mate aqui em termos de conversa, no caso é a pessoa que estará aqui a trazer mais subsídios ligados ao tema que nós teremos aqui a falar. Na verdade, será um tema mais voltado sobre a importância do seguro de acidentes de trabalho, diversos profissionais. Nós faremos antes algum enquadramento sobre a concepção do seguro como tal. Vamos falar um bocadinho sobre o risco, vamos definir acidentes de trabalho e depois vamos mergulhar naquilo que é a plenitude do seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Bem, eu tenho aqui comigo o Rufino. Rufino, como é que estás? Estou bem, obrigado e fico feliz pelo convite e será uma honra partilhar os conhecimentos com todos que nos apreciam e conto com a vossa presença, as questões que serão respondidas antecipadamente. Estamos aqui para isso. Olha, tivemos um início de live complicado, não é? Infelizmente estava previsto para as 19, Certo. mas são agora 20 horas e 34 minutos. Como é que encaras isso? É, são questões técnicas e temos que estar preparados para isso, os imprevistos acontecem e temos que aprender a dar volta aos problemas e reconhecer também quando há erro, pedir as desculpas o mais urgente possível. Epá, o nosso público certamente é flexível, pessoal. Eu peço perdão enquanto falamos, estou aqui também a aproveitar a partilhar o link, no caso, para que mais pessoas consigam então ter acesso à live. Eu, enquanto isso, né, vamos fazer um compassozinho, pedir a quem não se conectou, conectar-se, por favor. A quem já acedeu à live, peço-lhe então, por favor, que faça a partilha desse link para que mais pessoas se juntem a nós e consigamos então levar a informação como nós nos predispomos a fazer desde o início. Desde o início. Nós falamos a partir de Luanda, não é? A partir de Luanda, propriamente a partir de Talatona, a partir de Talatona. Essa é a zona em que nos encontramos. Certo, certo. Rufino, foi difícil chegar até aqui? Foi fácil? Não diria que foi difícil, porque o local é próximo do nosso escritório até. Pena é os imprevistos que surgiram, nada previsto, mas é próprio, são situações Que que ocorrem, não temos é? que pensar daqui para frente. Para frente, Já já. aconteceu mesmo, não há como ultrapassar. Ok. Olha, peço-lhe então que aproveite, não é? Nós estamos aqui numa live super descontraída. Peço-lhe que aproveite, se calhar, acederes ao link, não é? Fazias menção ao link, se calhar aceder o link e partilhar também, não é? Pessoal, eu estou aqui a fazer uma partilha, ou algumas partilhas, dando espaço para que outras pessoas se juntem a nós e então começarmos a falar daquilo que interessa aqui falar. Por favor, peço-vos então, vão deixando comentários, não é? Quem tiver alguma questão e quiser vê-la esclarecida durante a nossa conversa, pode ir fazendo, pode deixe os seus comentários. A live estará disponível depois no YouTube. Felizmente ou infelizmente só estamos a transmitir através do Facebook. Eu vou questionar aqui a minha equipa se estamos a fazer pelo Insta também ou se é apenas pelo Facebook. Facebook ou Insta apenas? Ok. Tem aqui a confirmação da equipa que está a ser feito pelo Facebook, mas também será direcionado para o Insta. O conteúdo estará disponível depois no YouTube. No YouTube. Profino, fales um bocadinho sobre o teu início de carreira. Queremos perceber um bocadinho como é que entrou para os seguros, como é que começou, o que é que lhe motivou, no caso, a entrar para os seguros, ou entrou acidentalmente como eu. Eu entrei acidentalmente.
fiz engenharia informática, estava apertado, apareceu uma vaga numa seguradora para trabalhar como informático. Olha, mas depois acabaram explorando-me para áreas mais técnicas em termos de seguro. Foi o teu caso? Como é que foi? Então, eu não diria que foi acidentalmente, porque praticamente eu já estava numa empresa que faz parte do setor. Certo. Inicialmente trabalhava no departamento financeiro como assistente financeiro. Certo. Passando 7 meses, surgiu uma oportunidade no departamento de sinistro. Abracei essa oportunidade, onde tive o prazer de trabalhar durante 4 anos. Deu para aprender bastante como gestor de sinistro. Comecei a entender perfeitamente como é que funcionam os contratos de seguros, o que é que deve ser feito quando as coberturas não estão devidamente enquadradas, notificar o gestor que melhorias devem ser feitas nesta mesma cobertura, como é feito o acompanhamento dos sinistros. E depois de 4 anos surgiu a oportunidade para trabalhar como coordenador operacional, tratando a gestão do dia a dia, os temas que vão surgindo do dia a dia dos clientes, que é inclusões, exclusões, nos ramos de saúde, automóvel, acidente de trabalho, controle das folhas de salário, fazer os ajustes necessários, tendo em conta as estimativas salariais que são feitas para os cálculos de AT. Isso na área operacional, foram durante 2 anos como coordenador operacional. E surge outra oportunidade que era para trabalhar como coordenador comercial. Oxe. Com uma equipa desafiante, em que geria a mesma equipa, fazia também a gestão de alguns clientes na mesma empresa, que foi fundamental. Depois de outro pulo, como coordenador técnico e operacional também, novamente. Olha, se quiseres fazer menção eu acho que não há qualquer restrição, não é? Nós somos profissionais de seguro a nível de mercado. Eu acho que não há qualquer limitação. Se quiser sentir-se mais à vontade de fazer menção da empresa em que trabalha e da empresa onde tem feito esse percurso, eu acho para quem nos está a acompanhar, quem nos está a assistir, pode ser um dado importante, porque eu acho que o nosso background profissional está muito associado também à empresa ou às empresas onde nós acabamos trabalhando, porque cada empresa tem um perfil e normalmente o perfil de cada empresa diz muito também sobre o perfil do próprio trabalhador. Sem desprimor a nenhuma empresa, mas é assim, nós temos estado a ver que mesmo a nível do setor há empresas mais folgadas, não é? Há empresas em torno, não é, da área de seguro mais folgadas e infelizmente acabam influenciando muitas vezes o perfil que desenvolvem também em relação aos seus próprios trabalhadores. É o teu caso? Como é que é? Vem de uma empresa mais robusta? Fala um bocadinho, deixa o pessoal perceber exatamente quem é o Rufino Gomes, que bagagem o Rufino Gomes carrega. Certo. Venho de uma empresa com grande gabarito a nível local e internacional. Eu trabalho no mercado há quase mais de uma década, praticamente. São por aí 11 anos no setor, em que tive a oportunidade de estar numa das maiores corretoras líder mundial, a nível internacional, que é a AON. Trabalhei durante 9 anos na AON e fruto de uma operação que foi feita em África, não só em Angola, alguns países africanos também tiveram essa operação. Em Angola surgiu a operação do Management, em que tornamos o correspondente oficial da AON, da marca, e passamos a ser Zile Angola. Ok, boa. Então dá para ver pessoal, pelo que vocês aqui colher da exposição do Rufino, mostra claramente que é maratonista, né? Os maratonistas estão muito tempo e fazem longos percursos, né? Longas caminhadas, né? Não é minha praia, estou só aqui a falar daquilo que sei. Eu comparo o Rufino ao maratonista, então, ou seja, na mesma empresa, começou numa posição, passou em várias outras áreas, não é? Quer dizer, no final de tudo, o Rufino é um polivalente, é um profissional polivalente, primeiro, dentro da empresa onde trabalha, e é um polivalente em função do percurso que faz. A nossa equipa está a fazer sinal para a água, por favor. Nós gostamos de água. A conversa é longa, vamos ter sede, obrigado. Ainda bem que não tem marca, não estamos a ser pagos para promover marcas, não é? Então, acho que eu vou pousar aqui. Enquanto isso, pessoal, por favor,
partilhem, deixem um like, façam um comentário, por favor. Permitam que mais pessoas consigam ter acesso a este conteúdo. Nós estamos a 10 minutos de transmissão, estamos aqui a verificar o número de pessoas que temos conectado, queremos mais pessoas. Vamos fazer um compassozinho, como se diz, para que mais pessoas se juntem a nós e possamos então permitir que possamos todos aqui beber do que essa conversa tem a trazer sobre a importância dos seguros de acidentes de trabalho, do seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. É muito comum as pessoas dizerem apenas seguro de acidente de trabalho, mas nós sabemos que o seguro é de acidentes de trabalho e doenças profissionais, não é? Que são, no caso, as doenças que, não é, acabam sendo adquiridas fruto do exercício da atividade que se exerce. Ora bem, muito bem. A família toda está acompanhando. Eu vi que enquanto esperávamos, vi-lhe a receber várias ligações, vi-lhe um bocadinho apreensivo. Sim senhora, isso é um bom sinal, efetivamente. Pessoal, por favor, vamos partilhar. Nós estamos aqui a fazer um compasso para que mais pessoas consigam então aceder à live, por favor. Por favor, feedback, deixem feedback. O som está bom, a imagem está boa, vocês conseguem nos ouvir perfeitamente, porque o contrário, não é? Nós temos aqui uma equipa para depois amassar um bocadinho, se alguma coisa não tiver como deve ser. Deixem os vossos comentários, por favor, deixem os vossos comentários. Olha, alguém disse-me agora que estou muito distante do microfone, mas conseguem me ouvir perfeitamente, certo? Conseguem me ouvir perfeitamente. Por favor, deixem um feedback, confirmem, por favor, conseguem ouvir-nos como deve ser. Por favor. Ora bem, Fino, eu acho que nós temos algum número considerável para avançarmos. O que acha? Quer fazer mais algum compasso? Não, Podemos avançar diretamente aquilo que nos interessa. Pessoal, por favor, façam um sinal se nos conseguem ouvir, se nos conseguem ver em perfeitas condições. Nós temos estado a receber várias... o projeto Saque Seguros, e deixa-me aqui fazer também um enquadramento para ajudar as pessoas a perceber. Como disse inicialmente, nós somos profissionais de seguro, já com algum tempo de mercado, já com alguma experiência. Na verdade, a área de seguro é uma área cujo conhecimento, ou a busca por conhecimento é insaciável, ou seja, nós estamos sempre atrás de informação. Quem acha-se conhecedor, eu acho que acaba ficando para trás, porque todos os dias em seguros aprende-se alguma coisa. Eu venho de uma história um bocadinho parecida com aquela que o Rufino esteve a trazer. Eu tive o meu início de carreira numa seguradora, no caso. Tive o meu início de carreira. As pessoas me têm perguntado muitas vezes, mas onde começou a trabalhar em seguros, nas suas apresentações ou nas suas lives, quase não fala nada sobre as empresas por onde passou. Então, se calhar eu vou aproveitar, não a título de publicidade, mas vou aqui então fazer menção. Bem, eu comecei o meu início de carreira na empresa de seguros, no caso a Fidelidade Angola, na altura Universal Seguros. Comecei na altura como Universal Seguros, passei pelas áreas de gestão de rede de prestadores, pelas áreas de sinistros também, de gestão. Fiz um pouco de faturação, isto ligado à própria área de gestão de rede de prestadores, até que, felizmente, não é? Eu tinha um diretor técnico muito atento. Eu acho que ele era a figura que conseguia identificar talentos sem que os talentos percebessem. E eu acho que eu fui um desses casos. Eu não sabia que tinha qualquer potencial para seguro. Como eu disse, eu venho do background de engenharia informática, trabalhava em infraestruturas de informática, desktop support, nada sabia sobre seguros. Acidentalmente fui parar numa seguradora porque queria um emprego. As coisas estavam apertadas, 2014. E em vez de trabalhar depois como informático,
eu acabei trabalhando para uma área, no caso, gestão de rede de prestadores. Não ficou por ali, na Fidelidade eu fui moldado, no caso, trabalharam bastante, lapidaram bastante, tive o privilégio de fazer várias formações em seguros dentro de Angola e fora de Angola. Felizmente, consegui visitar vários países onde consegui maximizar e vou maximizando ainda, não é? O meu nível de conhecimento, e isso dá-me alguma confiança para hoje fazer então o que estamos a fazer. Bem, eu fiz algumas especializações dentro de seguros, mais voltado para a área de negócios internacionais. A área é esta que eu me encontro a trabalhar atualmente. Fiz especificamente trabalhos voltados à área de resseguro, à área de subscrição, no caso, análise e gestão de riscos, tive esse background. E depois acabei então bebendo também um pouco daquilo que era comercial, porque na verdade sempre tive essa inclinação para vendas e para a parte de gestão de risco ou a parte propriamente de subscrição. Fui trabalhando isso e hoje felizmente consigo então misturar essas duas grandes componentes. Depois da Fidelidade tive uma passagem pequena pela Bônus Seguros. Foi uma pequena passagem onde também bebi e aprendi bastante com pessoas super maduras em termos de conhecimento e com algum nome a nível de mercado. Depois dali então, felizmente acabei passando para a antiga AON, não é? Antiga AON Angola, hoje Zillion Angola. É de propósito, as pessoas podem perguntar, mas então o Rufino é trabalhador da Zillion Angola, o Sebastião é trabalhador da Zillion Angola, e como é que é essa live? Não, a live não tem nada a ver com a Zillion, a live tem a ver com a SAC Seguros. É um projeto de literacia em seguros. E é aí onde eu começo a trazer propriamente o conteúdo ligado a isto. Nós temos estado a perceber que, a nível de mercado, a nível do nosso setor, no caso segurador, poucas são, no caso, as empresas, ou poucas são as pessoas que dedicam parte do seu tempo para ensinarem a sociedade. Porque nós acreditamos, no projeto SAC Seguros, nós acreditamos que quanto mais for o nível de literacia das pessoas em matéria de seguro, muito facilmente famílias se irão proteger, negócios serão protegidos, a sustentabilidade e a continuidade de renda de algumas famílias ficará devidamente salvaguardada. Por quê? Porque o seguro é um serviço de proteção social. O seguro é um serviço de proteção social. Por várias definições que existam acerca do seguro ou dos seguros, em suma, eu defino o seguro como um serviço de proteção social. E um serviço de proteção social por quê? Porque, por norma, nós vivemos num mundo de imprevisibilidade. Ou seja, o que é que me pode acontecer amanhã? O que é que pode acontecer com a minha empresa? Eu, enquanto trabalhador, o que é que pode acontecer comigo no exercício das minhas funções? Ou seja, o risco está à espreita. Cada um naquilo que faz, não é? Tem uma percentagem de risco. Já dizia um filósofo, não é? Ele dizia em inglês, it's all risky. It's all risky. Tudo é risco. Não comer é risco, comer é risco, não casar é risco, ficar em casa é risco, trabalhar é risco. Quer dizer, na verdade tudo é um risco. Então é dali que nós entendemos necessário então trazer alguma coisa diferente. Felizmente fomos bebendo de quem já faz e faz bem, então nós queremos também dar aqui o nosso contributo fazendo literacia séria, não é? Permitindo que famílias aprendam mais sobre seguros, empresas em particular entendam a tipicidade de riscos a que se encontram expostos, mas mais do que isso, aprendam que mecanismos poderão aplicar para salvaguardar os seus negócios, os seus trabalhadores, no caso as suas vidas futuras, não é? Podemos aqui fazer uma combinação de componentes ligados a seguros e fundos também, não é? Que têm esse pendor segurável, que acabam trazendo algum equilíbrio no presente e no futuro. Daí então surge o projeto SAC Seguros, que é, como disse, um projeto de literacia em seguros. Queremos atingir o mundo, queremos permitir que o mundo entenda seguro através de Angola com a pitada da SAC Seguros. É um caminho longo, mas ambicionamos também que a nível de mercado, pelo menos pessoas desenvolvam
as suas habilidades em seguro por meio também da SAC Seguros. Por quê? A SAC Seguros estará a combinar aqui diferentes figuras. Profissionais ligados à área de seguro e profissionais de outras áreas. Nós, na verdade, queremos é ter conversas com alguma regularidade para permitir que as pessoas percebam seguros de forma simples, numa linguagem simples, sem muitas complicações, porque a área de seguros em si já traz consigo muita componente técnica. Então é assim que surge a SAC Seguros. O Rufino foi das primeiras pessoas que demonstrou disponibilidade, porque quando se está a começar um projeto é mais fácil as pessoas duvidarem se vai funcionar. Felizmente tem aqui o Rufino, que desde o início apoiou a ideia, apoiou o projeto, sustentou várias visões, por isso fazia sentido trazer o Rufino como meu primeiro convidado de conversa. Isso não é uma live estática, a conversa não será centrada em mim, esta é apenas uma nota de abertura e nós estaremos aqui a falar sobre a importância do seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. E vocês poderão se perguntar por que desta live? Porque na verdade eu acho que atualmente é uma matéria que diz respeito à sociedade, às empresas e a quem trabalha. Nós temos estado a receber várias questões, preocupações diversas, vindas de empresas, vindas de pessoas, não é? Eu trabalho, e se acontecer alguma coisa comigo, o que é o seguro afinal, o que é que está coberto, cobre quando estou em casa, cobre quando saio de casa. Sebastião, explica-me como é que isso funciona. Quer dizer, vamos recebendo várias questões. E o Rufino idem, nós na verdade tivemos algumas concertações, temos tido concertações ao longo dessa semana toda. Olha, o Rufino tem uma agenda cheia de questões que pessoas têm estado a colocar sobre o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Então, Rufino, por essa razão, te tenho aqui. Isto é uma conversa, te tenho aqui, não é? Porque o Rufino, para quem não sabe, também é das figuras que muito contribuiu. Rufino, estás à vontade, se quiseres verificar a mensagem, está à vontade. Eu dizia que o Rufino é uma das figuras que muito contribuiu e tem contribuído também para o meu crescimento profissional. Nós bebemos muito um do outro, e então eu digo que tenho a sorte de ter o Rufino ao meu lado nas minhas atividades do dia a dia. Então, Rufino, por essa razão nós estamos aqui, não é nada novidade, nós queríamos apenas esclarecer quem nos está a acompanhar, não é? Para que fique claro porque é que temos aqui o Rufino como primeiro convidado. Rufino, quer tecer algum comentário, uma nota introdutória, antes de batermos diretamente para aquilo que nos traz aqui? Não, acredito que estamos já na hora de entrarmos no tema. Certo. De forma a clarificar o que é o seguro de acidente de trabalho e doenças profissionais e quais são as suas verdadeiras vantagens que existem. Certo. Então, assim, eu acho que é melhor, Rufino, trazermos primeiro o enquadramento do seguro. Fazer as pessoas perceber primeiro, não é? O que é o seguro? Eu acho que podíamos começar por aí. O palco é todo teu, Rufino. Sim, é verdade. É necessário começar por aí para as pessoas poderem entender o que é o seguro. O seguro basicamente é um contrato que é feito entre uma seguradora e uma entidade que é pessoal ou coletiva, na qual a seguradora assume a responsabilidade de indemnizar o tomador de seguro, em contrapartida em receber algum prêmio, nesse caso. A seguradora cobra um prêmio para assumir riscos não previstos, de forma a salvaguardar o patrimônio da entidade patronal ou de uma pessoa que queira ver o seu bem protegido. Praticamente seguro é isso, é uma transferência do risco. É a outra parte a subir em contrapartida do pagamento de um prêmio. O prêmio é o valor que a seguradora cobra, tendo em conta o risco que irá assumir. Olha, o Rufino trouxe um enquadramento perfeito daquilo que é o seguro e praticamente aí citou elementos super importantes para quem nos está a acompanhar. O Rufino aí falou da figura do tomador de seguro, do segurado, falou da figura da seguradora, falou da figura do prêmio e falou da figura do risco. Para quem tem acompanhado os vídeos que a SAC Seguros tem estado a publicar no YouTube e nos demais canais, não é? Instagram e Facebook, tem tido atenção ou tem estado a verificar que nós temos estado a trazer conceitos para isso. Mas aqui um dado muito importante, ou que a mim chama a atenção e se calhar chamará para muitos,
é a componente risco. Quer dizer, na verdade, essa necessidade de transferência do risco surge na necessidade depois de apresentar alguma garantia ao segurado ou tomador de seguro caso ocorra um sinistro. Certo, certo. Porque normalmente as empresas querem prevenir o seu patrimônio, querem com que os seus colaboradores estejam devidamente protegidos em caso de algum acidente de trabalho, que é obrigatório por lei, porque temos que ter em conta que no nosso país existem 3 seguros obrigatórios, que é o acidente de trabalho e doenças profissionais, que estamos aqui a falar, temos o seguro automóvel de responsabilidade civil e o seguro de aviação, que são seguros obrigatórios, e temos outros seguros que não são obrigatórios, e segundo o primeiro relatório da ARCEG, do primeiro trimestre deste ano, o seguro de acidente de trabalho, em termos de prémios brutos emitidos, está na 4ª posição. Primeiro temos o seguro de saúde, em segundo lugar está a área de petroquímica e em terceiro lugar está o seguro de automóvel. Logo, o acidente de trabalho aparece em 4º lugar em termos de prémios emitidos no ramos não vida. Dá para ver que há muita gente já aderiu ao seguro de acidente de trabalho, que é obrigatório. Isso é desde o momento que foi proclamado o Decreto-Lei 53/05 de 15 de agosto, as empresas ficaram a ser obrigadas a transferir esse risco a uma seguradora. Okay? E a partir daí, tudo que tiver a ocorrer dentro das regras das condições do decreto é sob responsabilidade da própria seguradora, e é aqui que nós vamos abordar como é que funciona devidamente esse seguro. Então, em suma, falou e trouxe, se calhar, o esclarecimento que se espera. Quer dizer, para além da componente obrigatoriedade, não é, que a lei traz consigo, há aqui de todo a importância das empresas garantirem que os seus trabalhadores tenham este seguro. Com certeza, porque a lei é clara. Ainda no seu artigo 8º, ela diz que os encargos dos seguros de acidente de trabalho devem ser assumidos pela empresa. Não pode haver nenhuma comparticipação por parte do colaborador. E como é que a empresa transfere esse risco à seguradora? Normalmente é feita uma pesquisa no mercado, a seguradora solicita às empresas uma estimativa salarial de quanto é que vai pagar durante o ano, número de colaborador, a atividade em que a mesma exerce. Consoante esses dados, a seguradora emite um prêmio. É bem verdade, se fazer uma pesquisa ao mercado, cada seguradora tem os seus prêmios. Isso é derivado com a taxa que cada seguradora aplica, tendo em conta o risco em si. A partir daí, a empresa tem conhecimento de qual é o prêmio, que é o valor que tem a pagar pela seguradora, e temos que entender que, independentemente dos prêmios ser diferente de uma seguradora a outra, o decreto é único. Tudo que a seguradora que dá o preço mais baixo ou mais alto vão cumprir tudo aquilo que tiver no decreto. A diferença dos prêmios está relacionada com a taxa que cada um tem dentro da sua carteira. E todo esse prêmio é pago pela empresa, não existe nenhuma comparticipação por parte do colaborador. Ok, boa, dado curioso. Sim. Não existe nenhuma comparticipação por parte do colaborador. Então, o Rufino aqui está a responder várias questões que a SAC Seguros tem estado a receber. E aproveitem, não é, para aquelas questões, ou enquanto formos falando, aproveitem e vão deixando outras questões. Porque aqui praticamente o Rufino acabou trazendo o enquadramento do que é o seguro, falou da figura da seguradora, falou da figura do risco, do prémio, e falou também aqui de forma direta da componente sinistro, que é o evento súbito e imprevisto, que normalmente ativa as garantias do seguro. Então, aqui de forma muito direta, o que é que o seguro de acidentes de trabalho garante? Ok. Não é? Para as pessoas perceberem. Ok. Antes de falar da sua garantia, nós temos que ter em conta que a empresa, segundo o artigo 9º, tem a obrigação de prestar os primeiros socorros ao colaborador. Se a gente estiver perante uma situação de um acidente de trabalho, a empresa deve prestar o primeiro socorro ao colaborador. Isso é levar o mesmo a uma clínica próxima do local onde aconteceu o acidente, criar todas as condições necessárias para que o mesmo possa ser assistido clinicamente, o que não quer dizer que essa assistência que a empresa está a dar ou o sinistro que ocorreu já é derivado de um acidente de trabalho. É necessário que depois venha a ser apurado quais foram as causas desse acidente para que
faça devidamente a alocação, se realmente é um acidente de trabalho ou não. Então, a empresa tem essa obrigação de prestar os primeiros socorros. E existe um prazo também para poder notificar as seguradoras. A seguradora deve ser notificada num período de 7 dias e, em caso de morte, são em 24 horas. Atualmente, também no nosso mercado, as seguradoras disponibilizam um termo de responsabilidade para que as empresas, quando tiver a prestar os primeiros socorros aos seus colaboradores, possam dirigir-se a uma clínica convencionada da seguradora com termo de responsabilidade e depois notificar a própria seguradora. Olha, antes de continuar, desculpa. O Rufino trouxe aqui um dado curioso enquanto explicava. Falou aqui do enquadramento do que são despesas decorrentes de um acidente de trabalho e o que são despesas praticamente associadas ao seguro de saúde como tal. Embora, não é, pareça haver aqui, e eu acho que é isso que tem se levantado muito, porque verifica-se que empresas, quando um colaborador tem um acidente de trabalho, eles acabam utilizando o seguro de saúde. No caso de empresas que têm um seguro de acidente de trabalho e têm um seguro de saúde. Como é que enquanto profissional da área, como é que analisa isso? Que esclarecimentos quer trazer acerca disso? Isso tem grandes vantagens, porque há muita diferença entre o seguro de acidente de trabalho e o seguro de saúde. E de forma a clarificar devidamente isso, eu iria primeiro tocar das garantias que tem o seguro de acidente de trabalho para a gente entender essa comparação. Perfeito, vamos nisso. Quanto às garantias de seguro de acidente de trabalho, ela tem como, em caso de um sinistro, ou seja, é um acontecimento súbito no exercício da atividade do colaborador, possa acontecer um sinistro, e dela derivar danos ao colaborador físico e que possa resultar a uma incapacidade temporária ou parcial, ou bem também possa ser uma incapacidade total para o trabalho habitual, ou pode surgir uma incapacidade total para qualquer tipo de trabalho, ou mesmo a morte do colaborador. Só uma pausa aqui. Então, mas assim, o que nós vamos considerar como acidente de trabalho? Ou seja, o que está salvaguardado? Alguém que trabalha. Vamos aqui, eu gosto de trazer exemplos, pessoal que nos acompanha, eu gosto de trazer exemplos, porque são questões que nos são colocadas e eu acho que deste jeito as pessoas poderão entender melhor o que se quer trazer. Eu sou trabalhador. Certo. Sou trabalhador. Eu não, o meu vizinho. Eu não vou dar esse exemplo na minha pessoa. O meu vizinho é trabalhador, saiu de casa, ou antes de sair de casa, levantou, preparou-se na porta de casa, teve um entorse ao sair, ou enquanto vinha ou ia para o trabalho, teve alguma situação, alguma lesão. Ou seja, como é que o enquadramento de acidentes de trabalho aqui acaba funcionando? Porque faz-se muita confusão, não é? Nós temos estado a receber várias questões do tipo, eu estava na praça, num sábado, e tive uma lesão, tive um acidente, então tenho que participar da empresa porque isso é acidente de trabalho. Ajuda-nos a perceber aqui o âmbito das acidentes de trabalho. Okay. Para além do acidente que possa ocorrer no momento que tiver a desempenhar a sua atividade, o seguro também cobre o trajeto que o colaborador faz da sua casa ao local de serviço e vice-versa. Esse trajeto estará coberto desde que seja o mesmo trajeto habitual, não trajetos totalmente diferentes. Tem que ser o trajeto casa, trabalho, casa. Estará coberto. Se acontecer algum sinistro nesse trajeto, está coberto no âmbito do acidente de trabalho. Também eventos organizados pela empresa. Se acontecer algum sinistro, estará coberto em eventos organizados pela empresa. Se estivermos perante uma situação em que o colaborador esteja na hora de descanso e surgir também um sinistro dentro da empresa, estará coberto. Em defesa da propriedade da empresa, surgiu um sinistro, também estará coberto. O que acontece é que ela está coberta nesse intervalo todo que eu disse, para além do exercício da sua atividade. O que não estaria coberto tivemos situações em que pessoas estejam a exercer trabalhos que não estão relacionados com a sua função. Okay. Isso não estará coberto. E acontece, dentro daquilo que é a tua experiência, tens recebido muitas situações ligadas a esse ponto de reclamações de acidentes de trabalho
e depois constata-se que o trabalhador teve um sinistro não associado à função pela qual foi contratada. Como é? Tem recebido situações dessa, porque são questões que nós, na verdade, fomos sabendo ao longo desses dias. Como é que encaras isso? Eu acredito que nesse momento o número já é muito baixo. A gente, se comparar com os anos anteriores, já é muito baixo, porque atualmente as empresas têm um maior rigor, maior controle em relação a isso. Já há setores de segurança dentro das empresas, as coisas estão devidamente salvaguardadas. Dificilmente verifica-se pessoas que estão a exercer funções que não têm nada a ver para aquilo que foram contratados. Boa. E por isso, respondendo à sua pergunta, já é uma situação que já não se vivencia bastante. Ok. Mas no passado era comum termos situações de pessoas que não são eletricistas e que foram eletrocutados. Poxa. Isso é trabalho duro. Certo. Pessoas não eletricistas reclamarem sinistro por eletrocução, é isso? Exato. Logo é uma exclusão direta. Mas diz lá, quando ocorre um sinistro, quando ocorre um acidente, o que é que o sinistrado ou a entidade empregadora deve fazer? Qual é o passo a passo? O meu vizinho Joaquim é trabalhador da empresa Quinquim, não é? Teve um acidente de trabalho. Quais são os procedimentos que a empresa ou que o segurado deve ter para ter o seu sinistro devidamente regularizado? Ok. A empresa, então, logo tem o conhecimento que o colaborador teve o acidente de trabalho, deve notificar a seguradora. Conforme eu disse, existe prazo para notificar a seguradora e prestar os primeiros socorros, deve fazer isso para a seguradora poder entrar em ação. Okay. A empresa, pessoal, isso é um dado super importante, porque nós temos estado a receber muitas questões acerca disso. A empresa deve prestar os primeiros socorros quando um trabalhador seu for vítima de um acidente de trabalho. Isso está decretado por lei. Sim. E o Rufino teve aqui a trazer o enquadramento. É super importante. Eu estou a fazer o artigo 9. O artigo 9, pessoal. O artigo 9. Para quem tem estado a colocar essas questões, o Rufino está aqui a trazer o esclarecimento com todo o detalhe que é exigido. Okay. Mas como dizias, desculpa. Ok, deve prestar primeiros socorros e a pessoa vai para uma clínica próxima ou uma clínica convencionada e a seguradora entra em ação. O que é isso? O que é esta clínica convencionada? Clínica convencionada são clínicas que têm acordos com as seguradoras, fazem parte da listagem das clínicas com as seguradoras. Então, o que é que vai acontecer a seguradora vai ter toda a informação do sinistrado, vai fazer o nexo de casualidade, verificar se a pessoa estava realmente a exercer a sua atividade. Caso o sinistro esteja coberto e a pessoa tiver o tratamento necessário, e ficar provado que não existe necessidade de estar internado, são emitidas baixas médicas e consoante essas baixas médicas que vão ser emitidas, a pessoa está perante uma incapacidade temporária. Está perante uma incapacidade temporária e logo, a princípio, a empresa tem a responsabilidade de pagar o salário do primeiro mês ao colaborador, que será reembolsado pela seguradora. O que é que vai acontecer? Quando o colaborador tem uma incapacidade temporária, se tiver perante a 20 dias de baixas médicas, suponhamos que o mesmo tem um salário de 150 mil kwanza. O trabalhador com um salário de 150 mil kwanza, para a seguradora poder reembolsar a empresa pelos 20 dias que o mesmo ficou de baixas médicas, a seguradora tem que fazer um cálculo básico, que é achar inicialmente qual é o rendimento diário desse colaborador, que é fazer a divisão entre o salário mensal a dividir por 30, temos um rendimento diário. Se a pessoa ganha 150 mil kwanza, o seu rendimento diário são 5 mil kwanza. E tendo já o rendimento diário, consegue-se achar qual é o salário que a seguradora deve indemnizar ou reembolsar a empresa. E o cálculo é simples, a indemnização será igual a rendemnização diária, o rendimento diário, vezes o número de baixas médica que ele teve, e o valor obtido é multiplicado por 65%, porque enquanto o colaborador estiver numa incapacidade temporária e não estiver internado, ele recebe 65% desse valor. Repete esse pormenor olhando para a câmara. Pessoal, o pormenor que o Rufino está a trazer é super importante, responde também a muitas questões. Se o colaborador, respondendo novamente, se o colaborador não estiver internado, a seguradora vai indemnizar 65%. O que vai acontecer? Se ele ganha 5 mil diariamente, multiplica-se os 5 mil vezes o número de dias
baixa médica que eles teve. 5 vezes 20 dias são por aí 100 mil kwanza. Nesses 100 mil kwanza, a seguradora vai reembolsar 65% do valor. E são 65 mil kwanza que a seguradora vai reembolsar pelo facto de ele estar de baixas médicas. Caso houver um internamento, e seja de 30 dias, a seguradora vai reembolsar 100% do valor de baixa médica. E se for mais de 30 dias, que ele estiver internado, a seguradora vai reembolsar 75% do valor nos restantes dias que ele estiver internado. O que vai acontecer é que a pessoa vai tendo ou a empresa vai ser reembolsada pelo salário que te vai pagar consoante esses cálculos. O que é que pode acontecer? Passando 730 dias ou 2 anos e o colaborador não tiver uma cura clínica, porque ele é acompanhado, são emitidos guias médicas para ter uma cura clínica. Passando esse intervalo, se não houver uma cura clínica, faz-se uma conversão de incapacidade temporária para incapacidade parcial. Ok? Quer dizer, estamos a falar aqui de 2 tipos de incapacidade, Exato. ou seja, ele começa num estágio, mas em função do período da avaliação, o período em que os tratamentos forem decorrendo, ele, em caso de não recuperação, pode passar para o outro estágio. Exato. Estamos aqui já a falar de 2 incapacidades. Sim, nesse caso ele faz uma conversão, sai da incapacidade temporária para a incapacidade parcial. Pessoal, conseguiram perceber aqui, é um dado super importante. Super importante. Quer dizer, então, na verdade, nós temos aqui vários tipos de incapacidades. Sim. Mas, sem cortar o seu fio, peço-lhe então que continue nessa linha. Ok. Ao fazer a conversão, é necessário que o bem vá para a junta médica. Ou seja, a seguradora notifica a junta, recolhe todo o processo, vai chegar à junta. A partir da junta é apurado o seu grau de incapacidade, ok? A redução sofrida. Faz-se os cálculos a partir da junta, a junta acha o grau de incapacidade desse colaborador e automaticamente a seguradora tem que criar uma pensão para o colaborador, tendo em conta o grau de incapacidade. E como é que Uma se acha? pensão para o colaborador. Sim. Ok. Como é que é obtida essa pensão? O mesmo colaborador quer 150 mil kwanza. E passou os 730 dias e não teve uma cura clínica e faz a conversão para uma incapacidade de temporária para uma incapacidade parcial e tenha um grau de incapacidade de 35%. Logo, o que a lei permite é que do salário que ela ofere, temos que ter como referência 70% desse valor para se calcular a pensão. Ou seja, ele ganha 150 mil kwanza, acha-se os 70% de 150 mil kwanza, que será 105 mil kwanza. Ok. É nesses 105 mil kwanza que vai se achar a redução que ele teve. Se ele teve uma redução de 35%, então vai ser 35% dos 105 mil kwanza. Vai dar por aí 36 mil kwanza. É a pensão que ele vai receber durante a vida, pela incapacidade que teve. Boa. Olha, pessoal, e aqui fica claro por esses pontos que o Rufino está aqui a trazer. Quer dizer, é super importante as empresas garantirem que os seus trabalhadores têm esse seguro. Com certeza. E também é de todo necessário. E eu acho, pelo que o Rufino está aqui a trazer em termos de enquadramento legal, o Rufino não está a trazer nada que não seja aquilo que está plasmado por lei. Ele aqui fez menção do decreto. Ou seja, o segurador, ou no caso, o segurado ou o trabalhador deve certificar-se também que a empresa tem o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Porque, quer dizer, no final do dia, eu trabalhei 20 anos para uma empresa, enriqueci a empresa, dei no duro todos os dias, porque há até uma terminologia que nós utilizamos muito no dia a dia. Eu tenho um colega chamado Ivanilson Pestana, e ele normalmente diz que não há descanso para os ímpios. Ou seja, o trabalhador dá no duro todos os dias, como a gente diz na gira, faz o hustle, tem um sinistro depois e não recebe a devida atenção da empresa. Nós temos estado a ver casos como estes. Eu estou a fazer essa nota, parece brincadeira, mas é uma nota real. Infelizmente ainda existem muitas empresas que fogem a esta responsabilidade de garantir que os seus trabalhadores tenham este seguro. Temos estado, e isso tem um impacto social e perdão aqui, Rufino, só para trazer também essa nota, isso tem um impacto social muito grande mesmo, porque imagina um pai que durante 20 anos trabalhou para uma empresa, deu litro, fez o hustle, como se diz na gíria, não teve descanso, tem um acidente,
e depois é descartado. Como é que fica a continuidade de sustentabilidade dos filhos desse pai? Ah? Como é que fica o poder, a garantia, o poder financeiro em casa? Como é que ele continua a prover rendimento em casa? Se a empresa em que trabalha não é? Quer dizer, não se deu o trabalho de transferir esta responsabilidade que é dele para uma seguradora. E o Rufino falou muito bem, transferência do risco, não é? Um risco que seria meu enquanto entidade empregadora, eu transfiro para uma seguradora, para uma outra entidade, pagando um prêmio. E aqui é um dado curioso, e o Rufino vai trazer, eu acho que é isso que o Rufino queria dizer. E normalmente é desproporcional, ou seja, o nível de exposição que a seguradora, o nível de risco que a seguradora assume, não é desproporcional ao prêmio que as empresas pagam. Há empresas que normalmente levantam a questão do tipo, mas nós estamos a pagar muito. Umas até tendem a fugir da responsabilidade de declarar os salários todos como a lei prevê. E o Rufino trouxe aqui esse enquadramento, se não trouxe depois... Sim, trouxe. E vou querer que depois os cálculos dos prémios. Exato. E temos que ter em conta que quando a seguradora faz os cálculos do colaborador ou da pensão que o colaborador irá oferir, temos que ter em conta que isso está relacionado com o valor que a empresa declarou, o salário que a empresa declarou do colaborador. Quando a empresa tiver a apresentar os dados para a seguradora obter o prêmio, a estimativa e as folhas reais que a empresa vai enviar à seguradora, para além do salário base, deve estar fixado também os subsídios regulares. Ok. Mas o que é isso, subsídios regulares, para as pessoas conseguirem perceber? Ok, subsídios regulares, aqui estamos a falar dos subsídios de transporte, alimentação. Estes subsídios devem também ser declarados quando tiver a informar os salários dos colaboradores, para que, quando a seguradora tiver a fazer os cálculos das pensões, que um colaborador esteja perante esse processo, ele deve oferir aquilo que ele é de direito. Olha, alguém está aqui a perguntar se as pequenas empresas também devem providenciar o seguro de acidente de trabalho. Sim, também devem. Até as pessoas que trabalham de forma individual. Só eu quando estou a exercer literacia, eu acabo transpirando muito. Então não se incomodem pelas vezes em que eu passar o meu guardanapo no rosto. Conforme eu dizia, as empresas têm essa obrigação. Têm a obrigação de declarar os salários reais sob pena de responder pela essa diferença. Porque a seguradora vai indemnizar ou vai pagar a pensão consoante o valor que foram declarados. Porque foram esses valores que serviram para a obtenção do prêmio. Então, se a empresa foge à responsabilidade de declarar os valores todos, porque não quer pagar muito prêmio, porque o Rufino trouxe aqui um esclarecimento que normalmente o prêmio é calculado tendo como consideração o volume salarial e a taxa do risco. Então, isso quer dizer, se a empresa percebe que ao declarar o salário todo real vai pagar mais prêmio, foge à responsabilidade de declarar o salário real e amanhã ocorre um sinistro com os trabalhadores, do ponto de vista legal, essa empresa pode ser penalizada por alguma coisa? Pode ser penalizada. Traz esse enquadramento, ajuda-nos a perceber, o que quem vai está acontecer? a perceber. Porque a lei é clara, ao transferir esse risco deve declarar o salário real do colaborador. O salário base, os subsídios regulares que o colaborador tem direito, que vão servir para a base dos cálculos, para o prêmio, para o risco que a seguradora está a assumir e para indemnizar quando tivermos situações de sinistro. E quando a seguradora tiver a indemnizar, claro, o colaborador vai ter essa informação de quais são os salários que foram declarados pela sua empresa e como é que foram feitos os cálculos. E logo ela pode recorrer judicialmente e a empresa ser penalizada ou ser multada pelo facto de ter declarado os salários irreais e assumir a diferença. Dentro da sua experiência, já acompanhou algum caso de tribunal? Tem alguma experiência a nos contar acerca disso? Já temos alguma experiência sobre isso. E isso acaba sempre a favor do colaborador, não como. Então, olha, em outras palavras, o Rufino está aqui a trazer uma nota de atenção, ou uma chamada de atenção para as empresas em particulares. Quando forem fazer este seguro, transferir esse risco para a seguradora, devem declarar, devem ser transparentes. Sim. Até porque o próprio seguro funciona na base da boa-fé, da transparência. Não é isso? Certo. Tu transferes um risco, és transparente, a seguradora também tem a obrigação de então regularizar o sinistro quando
acontecer. Mas agora diz-me lá, enquanto foi falando, fiquei aqui também e estou aqui a receber algumas questões a respeito disso. As empresas que normalmente, e dentro daquilo que é a sua experiência, que normalmente procuram fazer o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, qual é a tua apreciação? Sente que normalmente fazem-no por ser ou por ter aí o pendor legal, ou fazem-no porque entendem que devem salvaguardar os seus trabalhadores? Qual tem sido a tua apreciação acerca disso? Acredito que entendem. Entendem? Entendem. Entendem. Ok. Entendem que devem estar totalmente salvaguardados. Ok. Para que o mesmo pessoal que está na área estratégica pode ter um acidente de trabalho. Assim como a equipe operacional ou gerencial. Então, eles querem estar devidamente salvaguardados. Então, também falava aqui, pelo que eu percebi, o nível de exposição ao risco dita a taxa de risco e, consequentemente, o prémio, não é, que a empresa poderá pagar. Mas nós também sabemos que eu acho que isso é um dado que normalmente, não vou dizer todas, mas eu posso dizer que também, como profissional de seguro, eu sinto que de alguma forma as seguradoras, no ato de subscrição do risco, quando fazem a gestão direta com os segurados, no caso com as empresas, acabam não passando se calhar dados vitais para logo no início da contratação de seguro a empresa perceber quais são as implicações que tem ao não declarar certas informações e como deve proceder. Acha, no teu entendimento, como é que avalia isso? Acha que deveria haver mais literacia, ou deveria-se fazer mais literacia por parte das seguradoras no ato de contratação de um seguro e não simplesmente fazer um seguro como nós temos estado a ver? Porque ali surge a questão que nós temos estado a receber com alguma frequência. Seguro não serve para nada. Paguei o prémio, estou a oferecer dinheiro à seguradora. Não será que, de alguma forma, falta também alguma literacia por parte de quem subscreve o risco? Eu não diria sobre quem subscreve o risco. É praticamente de quem subscreve o risco para o segurado. Exato, para o segurado. Porque nós somos profissionais da área. Nós entendemos isso. Mas, assim, a empresa XYZ não é obrigada a entender como é que funciona isso. Não entende que deve haver aqui alguma obrigatoriedade de quem subscreve também trazer considerações básicas do que simplesmente subscrever, do que simplesmente ficar movido pelo interesse de pagar o risco e ter consigo? Totalmente de acordo, mas também eu acredito que deve ser feito em conjunto. Ou seja, o Estado em si, a ARSEG deve publicar mais, os corretores devem informar mais, quer na comunicação social, via televisão, rádio e não só. Deve haver mais comunicação, mas porque as pessoas que não são do setor possam entender o porquê dessa obrigatoriedade. Porque que o Estado decidiu criar esse decreto. Porque o objetivo aqui é proteger os colaboradores e a sua família. E falava das incapacidades, não é? Falava das incapacidades, certo. Voltando ao tema das incapacidades, para além das incapacidades temporária e parcial, nós também temos a incapacidade permanente total para o trabalho habitual. Nessa situação, o colaborador pode ser transferido para uma outra área. Pode fazer uma readaptação para uma outra área, porque ele está numa incapacidade temporária, ou melhor, uma incapacidade permanente para o trabalho habitual. E existem também cenários em que o colaborador pode ter um sinistro derivado de uma incapacidade permanente total para todo e qualquer tipo de trabalho. E como é que se procede? Nessas situações, o que ele vai oferir é 80% do que ganhava, 80% do que ganhava, e pode ter acréscimos que estão relacionados com o abono de família, mas esses acréscimos nunca podem ser superiores a 100% do que o mesmo oferia. E situações mais críticas são situações em que possam ocorrer uma morte. Não é... Eu vou bater aqui na mesa. Esse é o tipo de caso que normalmente não queremos que ocorra, não é? Mas o Rufino está aqui a trazer o enquadramento legal e isso deve ser passado. Mas e em caso de morte? Em caso de morte de um colaborador. Nós não estamos... essa ideia, no final do dia, a ideia da morte, nós ainda não aceitamos, não concebemos ela bem. E em caso de morte, como é que isso funciona? Em caso de morte,
a esposa, nesse caso a viúva, ela iria receber 30% do que o colaborador oferia, na altura, 30%, enquanto ela se mantiver em estado de viuvez, atingindo a idade da reforma, passa a 40%. Epa. Que ela irá A oferir viúva. a viúva mensalmente. Epa, por favor, não acelerem a morte, não acelerem nada aí relativamente a acidentes de trabalho dos parceiros, por favor. Mas, São falando 30% que vão oferir. Já os filhos, primeiro, os filhos menores de idade, se for um, recebe 20%, Ok. 2 filhos são 40%, Boa, boa. 3 filhos 60%, mais de 3 mantém os 60%. Ok. Ok, que os filhos irão receber. Ok. E temos também a situação dos acidentes, que é uma coisa que fala-se pouco na nossa sociedade. É bem verdade Pediu-se que... mais volume no som. O som está de todo audível. É bem verdade que nós temos os nossos pais, as nossas mães, que muitas das vezes dependem de nós. E a lei permite isso, que os seus acidentes têm direito a 10% cada. Ok? E não pode ultrapassar os 30%. E para além dos acidentes, temos também alguns subsídios que estão relacionados com a morte, que é a despesa de funeral e despesa de morte. Nesse caso, a despesa de morte são 6 salários. 6 salários. 6 despesas salários de morte. que o colaborador oferia. São 6 salários, em que fica 3 para a esposa e outros 3 que estão definidos para os filhos. Oh. E as despesas de funeral, normalmente são 2 salários, Ok. que a empresa, que a seguradora irá indemnizar, mas deve ser apresentado as despesas de funeral, os comprovativos, são para esses salários, o máximo. E se houver necessidade de fazer uma transladação do corpo, passa para 4 salários. Transladação do corpo, dado super importante, tem-se colocado muito essa questão. Explica um bocadinho sobre isso. Ok, é fazer uma mudança, imagina que o colaborador trabalha numa outra província, então tem que se trasladar para Luanda, então a seguradora tem essa responsabilidade de acrescer mais 2 salários. E uma outra situação também que é a formação profissional, além de definir 40% de formação profissional para os filhos, que é 40% da pensão que ele ofere, ok? Para eles poderem fazer uma formação profissional. Ok. Perguntaste naquela hora sobre a diferença entre o seguro de saúde e o acidente de trabalho, porque dessa diferença e como é que as empresas devem reagir quando os seus colaboradores, em vez de acionarem ou a empresa acionar o seguro de acidente de trabalho, usam o cartão. cartão de Ok. saúde, Então, sim. por isso era bom falar um pouco do acidente de trabalho, para depois ir comparar com saúde. O que acontece é que no seguro de acidente de trabalho, conforme já foi explicado, todas essas despesas médicas que a seguradora vai assumindo, nós chamamos isso como despesas especiais que a seguradora assume, nesse caso. Ela vai assumindo essas despesas que tem a ver com a medicamentosa, não tem limite, ok? Enquanto o colaborador tiver uma incapacidade temporária, as despesas médicas, o internamento que for necessário, não existe nenhum copagamento. No momento do copagamento é o valor da responsabilidade do segurado. Não existe nenhum copagamento, nem limite. Se houver necessidade da pessoa ter que se deslocar para uma outra província, onde tem melhores condições de saúde, hospitais ou técnicos que estejam melhor preparados, a seguradora trata do voo para esse pessoal vir, ou paga o transporte para esse pessoal vir para a província que tem as melhores condições. Tem o hotel, as despesas de hotel, é tudo assumido pela seguradora, não existe nenhuma comparticipação por parte do colaborador. Então, o que está aqui a dizer, diferente do seguro de saúde, onde existe um limite por cada cobertura, né? Os acidentes de trabalho está aqui a dizer que não há um limite. Não. Mas isso é definido por lei ou simplesmente... É definido por lei. É tudo definido por lei. Não existe nenhum limite, é até ver a cura clínica do colaborador. Até tiver a cura clínica. E se não houver a cura clínica durante os 2 anos, faz a conversão de incapacidade temporária para incapacidade parcial. Dado curioso e o Rufino hoje está aqui a responder, na verdade, às diferentes questões que a SAC Seguros tem estado a receber. E eu acho que quem está acompanhado consegue de forma muito clara perceber o que está a ser trazido aqui, de forma muito clara. E se não estiver, por favor, continuem a deixar os comentários, como nós estamos aqui a ver. Várias pessoas vão deixando questões e nós vamos também aqui respondendo elas. Ok. Há também um dado importante.
Certo. nos acidentes de trabalho. Ok. Ela não tem nenhuma coparticipação, não existe nenhum limite por parte da seguradora assumir as despesas médicas. Ok. Mas há um dado importante que está no artigo 49º, que tem a ver com a suspensão das prestações. O que é que isso quer dizer? Se o colaborador teve o sinistro, não tiver cumprir com aquilo que foi recomendado Ok. pelos médicos, a seguradora pode suspender. Dado curioso, olha, Sim. se o sinistrado, Não tiver a cumprir, se o sinistrado não estiver a cumprir com aquilo que foi recomendado pelo médico, as despesas podem ser, a assistência médica pode ser suspensa. super importante então, para quem estiver numa condição de sinistrado de trabalho, cumprir com aquilo que está devidamente definido, não é? Com certeza. Porque já verificamos situações em que sinistrados queriam tirar algum proveito, em que não queriam cumprir, porque acreditavam que iam ter uma compensação superior, ao mundo superior, não cumprindo, se tiver danos superior, e correram de forma totalmente diferente do que eles acreditavam. Poxa, pá, isso é complicado. Mas assim, ao longo da tua abordagem, eu aqui consegui perceber então que, embora seja um seguro definido por lei, embora seja um seguro com pendor legal e devidamente sustentado, percebe-se aqui também que, na verdade, há exclusões, porque normalmente a nível de seguros, esta é a parte que quase ninguém quer falar, porque isto pessoal, e nós, enquanto SAC Seguros, Programa de Literacia em Seguros, nós aconselhamos a quem estiver a contratar um seguro, assim, não focar-se apenas naquilo que são as garantias do seguro, mas procurar também saber o que é que não está previsto contratualmente. Por quê? Porque nós temos estado a receber várias situações, e o Rufino é profissional do setor, vai depois aqui desenvolver com maior propriedade. Nós estamos aqui a verificar situações em que, depois do sinistro, o segurado diz: eu não sabia disso. Eu não sabia que isso não estava garantido, eu não sabia que isso não estava coberto. E ao longo da explanação do Rufino, eu percebi aqui que é super importante, mais do que saber as garantias do seu seguro ou em que âmbito essas garantias serão acionadas, também é importante saber o que é que está coberto e o que é que não está coberto efetivamente. Eu gosto de contextualizar, Rufino, e eu gosto de contextualizar. Então, olho para a situação, vamos aqui trazer um caso real. O meu vizinho Joaquim, o mesmo de sempre. Sim. O meu vizinho Joaquim trabalha na empresa Quinquim, como eu disse, e tomou aí uns copos em horário de trabalho, não é? Tomou aí uns copos, ele até está em horário de trabalho. Está em horário de trabalho, quer dizer, a situação dele enquadra-se dentro do âmbito de trabalho, mas tomou uns copos, excedeu, não é? Pensou que a quinta-feira era sexta-feira, mas afinal ainda só era quinta-feira, não é? E depois, ao regressar para casa, por alguma situação, é alvo de um sinistro. Ele teve um sinistro, acidente de trabalho, mas ele também teve aí a tomar uns copos antes. Como é que a lei, como é que o seguro olha para situações como essa? Isso é um seguro válido, está garantido? Traga-nos aqui um enquadramento. Eu acho que as pessoas não temos estado a receber muito essa pergunta de alguns amigos que gostam de tomar enquanto trabalham, não é? Então, Rufino, traga aqui esse enquadramento. Sim, isso acontece, principalmente nas sextas-feiras. As pessoas, antes de chegar em casa, têm sempre uma paragem, um sítio específico, vão se encontrar com os amigos, tomar alguns copos, comer alguma coisa. São situações que acontecem. Mas claramente que não estará coberto, porque o seguro é claro, é o trajeto serviço-casa, casa-serviço. Ok, as paragens, as pessoas vão para outro sítio, aquilo não estará coberto. E quanto às exclusões... Então eu saio do serviço na sexta-feira, paro na rolota mais próxima do serviço, ponho umas 3 birras, e depois... eu não interferi no meu trajeto, eu só parei na rolota mais próxima do serviço. Tomo umas 3 birras, não o meu caso, o meu vizinho Joaquim, tomo umas 3 birras e depois, ao ir para casa, ele não foge até o trajeto a ir para casa, acontece um sinistro
Isso quer dizer que não vai estar coberto, é isso que está a dizer? A lei tem um pendor aí que tem. A lei tem um pendor que está relacionado com o horário declarado. Ok? As empresas devem declarar os seus horários de trabalho. Certo. E isso o Departamento de Sinistro acompanha, pede toda a informação necessária, de forma a apurar realmente o que é que aconteceu. Deixa-me acrescentar em relação novamente às exclusões. Já disse anteriormente que as pessoas devem exercer suas funções dentro da empresa. Não podemos exercer funções de outras pessoas sob pena de não estar coberto. Para além disso, nós temos que ter em conta que se devemos esperar situações de guerra num país, aquilo não estará coberto no seguro de acidente de trabalho. Situações de comoções políticas também não estão cobertas. Também não estão cobertos. Se tu vai fazer esse trajeto e houver uma comoção pública. Quer dizer, sinistros decorrentes de situações sim, de comoções públicas, sinistro decorrente de acidente intencional, ou seja, fazer um acidente intencional. Mas é comum um trabalhador criar um acidente intencional, mas o que é que vai mover alguém a criar um acidente intencional? Eu gosto da minha vida. Eu gosto de viver, né? Eu não estou preparado para a morte. Então, criar um acidente intencional, como é que é isso? Como é que encara isso? Claro, nem todo mundo tem a mesma capacidade emocional. Cada um sabe que está a viver e nem todo mundo está preparado isso para não enfrentar. Está coberto. Não está coberto. Então, pessoal, aqui o Rufino está a fazer uma nota importante. Nota super importante. Tenham em atenção, embora os seguros tendem a oferecer garantias em caso de algum sinistro, de alguma ocorrência súbita imprevista, elas também têm algumas exclusões. E aqui, falando sobre o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais propriamente, o Rufino está aqui a trazer elementos ligados a exclusões. Então, muita atenção à classe trabalhadora. Embora seja um seguro que nos protege a todos enquanto trabalhadores, mas ele também tem consigo algumas exigências, ou seja, ele tem um efeito contrário também, ou seja, se for alvo de um sinistro e não reunir os requisitos para acionar as garantias do seu contrato de seguro, poderá haver o seu sinistro declinado. Então, atenção ali. Mas aqui também há um outro elemento. Nós temos estado a falar de seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Mas, normalmente, a nível de mercado, eu tenho sentido isso, é a minha apreciação. As pessoas falam de sinistros, falam de acidentes decorrente do exercício das suas atividades, mas normalmente não falam das doenças profissionais com alguma. Então, eu queria que falasse um pouco aqui sobre a componente doenças profissionais, porque é seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Queria que falasse um bocadinho sobre essa parte de doenças profissionais. O próprio decreto já vem com um anexo que é atualizado. Certo. O decreto permite essa atualização porque esse anexo está interligado com a Organização Mundial de Saúde. Já tem doenças bem definidas como doenças profissionais. O que deve acontecer é que as empresas, quando estiverem a fazer recrutamento, principalmente empresas que exercem serviços perigosos, posso assim dizer, permita a expressão, devem fazer exames médicos de admissão para saber qual é o estado clínico do colaborador que estão a recrutar e os periódicos. Porque o que vai acontecer? Quando um colaborador estiver a reclamar de uma doença profissional, a seguradora irá pedir essas informações. Os exames médicos de admissão, os exames periódicos, de forma a saber em que situação clínica o mesmo se encontrava, detalhes da função do colaborador, o que ele realmente faz ou exercia nos anos anteriores, de forma a ver se existe um enquadramento entre a doença que o mesmo tem e a situação em que ele exercia naqueles momentos. Faz esse enquadramento para ver se também está definido como uma doença profissional. Se estiver definido como uma doença profissional, logo cai nas doenças profissionais. E se estiver enquadrado e os exames médicos ocupacionais vier a provar que ele não tinha essa doença, foi algo adquirido no exercício da sua atividade, faz o enquadramento correto e vai para as doenças profissionais. Eu acho que no capítulo das doenças profissionais o Rufino trouxe aqui um enquadramento brutal, mas aqui tem também algumas questões que o pessoal vai colocando. O Joaquim trabalha na empresa,
Quinquim, como disse, e a empresa tem muitos mosquitos. A empresa não tem cultura de fazer desinfestação. A empresa não tem cultura de fazer desinfestação. O Quinquim ou o Joaquim Tem um paludismo. tem um paludismo. Em termos de. No âmbito de doenças profissionais, como é que se olha para isso? Não, isto não está relacionado com uma doença profissional. Não está Sim, relacionado porque com a a doença doença profissional? são alterações Ok. que a pessoa vai ter do seu corpo físico, da sua patologia, que vai mudar o seu estado físico. Então isso quer dizer que o paludismo decorrente do facto da empresa Quinquim não fazer desinfestação, quer dizer que fica em banho-maria, isso está não direito. estará coberto. Não estará coberto. Isso não é uma doença Não é profissional. uma doença profissional. Não, Então, é algo que ela adquiriu a exercer a sua atividade, porque é uma doença. não é algo que ela adquiriu em Ao exercício de exercício, atividade. porque a doença profissional tem que ser algo relacionado com o exercício da sua atividade e Ok. criar Ok, uma situação ok, clinicamente ok. que deve ser tratado. Tratado. Sim. Pá, é assim, temos aqui o especialista na matéria. Então, olha, se a empresa não faz desinfestação, é melhor juntarem dinheiro para comprarem Shelltox e fazerem de vez em quando, porque se apanharem a malária, do ponto de vista do enquadramento daquilo que são doenças profissionais, Não, no malária lugar. não é uma doença. Mas então falou um bocadinho, mas que outras doenças, segundo aquilo que a OMS ratifica, que outras doenças são entendidas como doenças profissionais? Sim, mas o que acontece sempre são os problemas lombares. Ok, Isso problemas acon- lombares. Sim, isso Ok. acontece muito. É uma doença profissional que tem acontecido bastante. Ok, ok. Porque nós temos situações de pessoas que estão constantemente sentadas durante Ok. 8, 10, 15 anos e depois têm um problema lombar. Ok. 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 Mas voltar. É. Dizia, desculpa. Sim, eu ainda desculpa. gostaria de dizer também ainda sobre o acidente de trabalho. Certo. O acidente de trabalho. Há um artigo que é o 55º que diz que Repete o artigo, por favor. 55º Certo. que está relacionado com a proibição de despedimento. Ok. Enquanto Curioso. o colaborador estiver perante uma situação de incapacidade, está vedado à empresa de despedir o próprio colaborador, usando isso como uma justa causa. Ok. Ok? A empresa não pode usar isso como uma justa causa para despedir o seu colaborador. Ok. O que deve acontecer há uma incapacidade temporária, passou para uma incapacidade parcial, o colaborador vai exercer a sua atividade, tem uma incapacidade parcial, ele tem uma pensão mensal, fruto da incapacidade parcial. Se passar por uma incapacidade total para o trabalho habitual, deve-se fazer uma alocação para uma outra área, ok? Uma readaptação para outra área. E se tiver perante uma incapacidade permanente total para desempenhar qualquer tipo de trabalho, a seguradora vai indemnizar 80% do que ela oferia. O pessoal continua a dizer que o som está um bocadinho baixo. Ok. No final, nós tens de falar com alguma. Como já estamos também na reta final, nós já estamos na reta final, estamos aqui a fazer estamos a fazer as últimas considerações, não é? Aqui a fazer as arestas. Então, Rufino, convém falares com aquele vigor que te caracteriza. O Rufino não é tímido. Para quem não conhece o Rufino não é tímido. Então, entendam que estar em frente das câmaras não é um processo fácil. São coisas que acontecem. Depois a gente ganha aquele hábito. 75 foi pior, como se diz. Bem, sem perder então, olha, a quem fez aqui, tem aqui uma colega de mercado, tem aqui uma colega do setor, no caso a Vânia. A Vânia trabalha na Fidelidade, ela fez aqui um comentário, também é profissional ligada ao setor, ou mais especificamente a trabalho, e ela aqui diz que a questão do paludismo deve ser analisado caso a caso. Então, quer dizer, isso me leva a crer que em determinadas situações poderá acionar as garantias do seguro. Quer dizer, não é de todo que não estará devidamente acautelado ou devidamente garantido. Quer dizer, aqui, se calhar, não é como ela diz mesmo, caso a caso, e é alguém também ligado ao setor. Então, não sei se quer fazer algum comentário adicional ou ficarmos com a ideia inicial que eu trouxe. Sim. E também considerarmos a possibilidade, então, destas situações serem analisadas caso a caso. É isso?
Podemos ficar com essa Sim, ideia? podemos ficar com essa Com essa ideia. ideia, Sim, ok. podemos ficar com essa ideia. Sim, como, é assim, nós temos estado aqui a falar. ah, há visões completamente diferentes sobre diferentes situações. Não existe um guião para algumas situações, ou seja, elas logicamente Sim. têm um tipo de análise diferenciado e em função do contexto, em função das matérias associadas ao próprio sinistro, elas poderão ter um ou outro desfecho. Outro desfecho. Voltando um bocadinho à questão dos acidentes, aqui o Sebastião Moab coloca aqui uma questão. eh, Ele pergunta: e acidentes causados por atos da natureza, como as chuvas, ventos? Ele aqui pergunta: se o vento me soprar. O Sebastião Moab, não sei se querias fazer mesmo essa pergunta. Se o vento me soprar e eu voar e depois bater com a cabeça na minha trajetória para o trabalho. Eu acho que o Moab está a pensar de inglês para português. Ele, como habitualmente fala inglês, então ele trouxe aqui, se calhar, a pergunta dele pensando do inglês para o português. Pá, Moab, o vento não pode te soprar. Mas acho que percebeu. Sim, dá para entender um pouquinho. Quer falar sobre isso? Quer comentar sobre isso? Mas o que é que ele dizia sobre? Ele está aqui a querer trazer acidentes Causados causados pela por natureza, por atos da sim, natureza, atos da sim. natureza. Não é uma tempestade, houve aí como é que o dano criado pelo vento, como é que nós chamamos? Remoinho. Um remoinho, alguma coisa que na atmosfera o pressionou a cair e bateu-se com a cabeça no seu trajeto para o trabalho. Quer dizer, aqui estamos a falar de um sinistro originado por um ato da natureza. Natureza. Como é que, a nível do seguro de acidentes de trabalho, nós olhamos para isso? É raro acontecer. É uma pergunta- É raro acontecer situações como essas. É raro. É uma pergunta curiosa. Sim, mas é claro. Mas é uma Sim, porque é uma questão de olhar, sim, uma consultar, questão assim. de consultar. Logicamente que... Porque os atos da natureza estão cobertos em certos seguros. Em Tipo, certos se seguros, seguro sim. automóvel, atos da natureza estão Não cobertos na conheço. cobertura. E o que é que a lei traz sobre quando se fala de acidentes de trabalho, o que é que a lei traz sobre isso? Sobre Sobre essa questão que o Sebastião Moab levanta. Sebastião Moab, esta é uma questão a analisar para não, com a intenção de simplesmente responder, dar uma resposta vazia. Certo. É uma resposta pertinente. Olha, eu por acaso estou aqui a marcar com Adoro porque eu acho que fica assim no destaque daquelas perguntas super importantes. Mas então, se formos aqui a olhar, qual é a apreciação que faz de forma genérica? Hoje em dia há mais empresas a contratarem um seguro de acidentes de trabalho, há mais empresas esclarecidas sobre a importância. Qual é a análise que faz, uma vez que é um profissional que lida com o mercado, sei que também é uma pessoa que faz estudos regulares, não é? Sobre benefícios que empresas dão ou deveriam dar e não dão. Acha que já se faz mais, se faz menos, se podia fazer mais, se as empresas não contratam mais, de que forma é que nós, enquanto profissionais do setor, podemos ajudar as empresas a perceberem então o impacto de ter ou de não ter? Ok, como eu disse anteriormente, isso é um papel de todos nós. Ok. Principalmente nós que estamos no setor, devemos dar toda essa informação necessária que existe Certo. para que os outros que não fazem parte do setor Ok. tenham domínio disso. Atualmente nota-se que já há uma aderência elevada por parte das empresas. As empresas querem entender melhor porque dessa obrigatoriedade Certo. e notam que tem vantagem, tendo em conta aquilo que a gente foi explicando também durante essa live. Há uma grande vantagem ter o seguro de acidente de trabalho, porque a empresa, se não tiver o referido seguro, será obrigado a responder por isso. Ok, será obrigado a responder por isso. Bem, nós estamos na reta final da nossa live. Eu acho que, em termos de conteúdo, trouxemos muito do que nós esperávamos trazer. Mas então, a título de recomendação, qual é a recomendação que faz para primeiro, eu acho que eu vou começar
e falou muito bem. Não vamos aqui fazer recomendações para a ARSEG por si só, porque a ARSEG é o órgão de tutela, não é o órgão que supervisiona, regula a atividade de seguros. Esta, por sua vez, logicamente, tem um papel super relevante, não é? No processo de literacia. Tem aqui funções de impacto acrescido, mas, e o Rufino falou muito bem, há aqui uma responsabilidade de todos os players ligados ao setor segurador, quer dizer, refere-se a seguradoras, refere-se a brokers, e se calhar eu depois, antes de lhe pedir que responda, que faça a recomendação, eu vou pedir se calhar que faça um comentário acerca de questões que nós temos estado a receber à volta disso. Entende que a figura do broker é de todo importante na gestão dos seguros como tal? Acha que porque assim, hoje em dia já se faz muitos seguros através do canal de corretagem, ou seja, dos corretores de seguros ou brokers seguros, como se diz em inglês. Acha que os brokers em particular, logicamente falou que todos nós temos o nosso papel, lógico, ok, mas acha que os brokers têm estado a fazer o seu papel como suposto? Qual é a tua apreciação sobre a figura do broker no processo, primeiro, de literacia e depois no processo de acompanhamento de seguros como este, de acidentes de trabalho e doenças profissionais? Ok. Em termos de literacia, eu acredito que podemos fazer ainda mais, muito mais. Dificilmente verifica-se que é na comunicação social ou na televisão publicidade de broker. Ok? É difícil tu te vês em casa, assistir à televisão e ver temas referentes a um corretor de seguro, explicar o que é um corretor de seguro, qual é a vantagem que existe em ter um corretor de seguro. Isso é difícil acontecer. É muito difícil. Por isso, eu acredito que os brokers devem fazer mais. É mais fácil tu ver uma seguradora. Isso é fácil. Acontece. Agora, já os brokers acompanham essa tendência. Então, porque assim, eu pergunto, eu faço esse comentário propositado sobre os brokers, e eu faço aqui essa análise porque hoje em dia quase toda empresa tem um broker. Ligações, ok? Isso está explanado. Ok. Ok? E deve cumprir com isso. Ok, o broker deve cumprir com isso. Quanto às recomendações relativamente ao seguro de acidente de trabalho e doenças profissionais, a minha recomendação passaria para os colaboradores. Os colaboradores devem ficar atentos a isso. Okay? Sendo uma responsabilidade da empresa, os colaboradores têm que ter conhecimento se realmente as empresas têm seguro de acidente de trabalho e doenças profissionais. Qualquer colaborador pode perguntar isso à entidade patronal. Se realmente existe esse seguro de acidente de trabalho e doenças profissionais. Porque é responsabilidade da empresa em ter seguros. Okay? Porque ele deve estar devidamente salvaguardado em caso de algum sinistro que deriva não só uma incapacidade temporária, parcial ou total, e se derivar de uma morte, ele tem pessoas sob sua responsabilidade. Ok? Por isso o seguro protege os colaboradores e os seus familiares. Não é só para os colaboradores, também os seus familiares, porque em caso de morte do colaborador, no exercício da sua função, ok, os seus dependentes estarão salvaguardados. Por isso ele tem essa responsabilidade de apurar perante a empresa se existe esse seguro de acidente de trabalho e doença profissional e se estão a ser declarados os salários reais. Aqui a nota super importante, e isso vem responder às várias perguntas que a SAC Seguros tem estado a receber em torno do enquadramento de seguros como este, acidentes de trabalho, em torno da figura do broker na relação não é, entre o segurado e a seguradora. O Rufino trouxe aqui, e eu fiz essa pergunta de propósito por conta das questões que nós na SAC Seguros vamos recebendo acerca dessas situações pontuais que vão ocorrendo. Outra nota também que eu gostaria de deixar é os dependentes, as cons, os ascendentes devem ter conhecimento disso, porque às vezes o que se nota é que eu já trabalhei no departamento de sinistro, muitas das vezes o que aparece são cônjuges, os ascendentes nunca aparecem. E a lei permite. Os ascendentes têm direito a 10%. Os ascendentes. Ascendentes. Para além dos filhos, das Traduzem esposas. palavras miúdas para quem não entender o que é ascendente. O pai.
tem direito a 10%. Que é claridade, que é linguagem clara para que ninguém fique com dúvidas. A lei permite isso. Ok. Está sob a responsabilidade do mesmo, tem direito a essa percentagem. Dado curioso. E nós temos notado na nossa sociedade muitos pais, muitos avós em situações precárias, porque era dependente do filho, enquanto que a lei permite com que a seguradora possa dar uma pensão mesmo. Boa, boa, boa. Quer fazer alguma nota final? O filho teve aqui a deixar algumas recomendações super importantes. Quer fazer alguma nota final? Quer fazer algum apelo? Alguma coisa de forma livre queira fazer? Nós estamos a finalizar a nossa live. Então... A nota final era parabenizar por ter acreditado nesse projeto. Obrigado, e que continue. Obrigado, é uma situação embrionária. Obrigado. E acredito que haverá sucesso. Muito Tudo tem que ter um princípio. Tudo tem que ter um princípio. O Rufino disse e está dito. Então eu vou agradecer, Rufino. Muito obrigado por teres tirado. É assim, eu não vou pagar nada ao Rufino. O Rufino veio para aqui de borla. No mínimo que eu posso pagar o Rufino, se calhar depois é um jantar. Eu não tenho dinheiro para pagar o Rufino. Como devem perceber, é um homem de um conhecimento brutal. Vocês estão a acompanhar a partir de casa e de qualquer outro ponto onde estiverem. Fala com propriedade do assunto, sabe do que fala, tem domínio técnico sobre o assunto. E se calhar, Rufino, podem estar a acompanhar-nos pessoas que vão querer, se calhar, colocar questões de forma individual, pessoas que vão querer, se calhar, depois ter algum meeting consigo, porque o nível de conteúdo que eu trouxe para essa live é um conteúdo brutal, é um conteúdo super académico, de uma dimensão que eu não tenho como descrever. Eu, se calhar, sugeria deixar o seu contacto para quem estiver a acompanhar a live e depois quiser contactar o Rufino para algum assunto ou qualquer coisa ligada aos acidentes de trabalho desses profissionais. Então, Rufino, mais próximo do micro, deixe o seu contacto, por favor. Se tiver um e-mail pessoal, deixe o seu e-mail pessoal, não é? Deixa, porque eu acredito que depois desta live, muitas pessoas, se calhar empresas, pessoas de entidades coletivas ou singulares, vão querer, no caso, perceber um bocadinho mais, e ninguém melhor do que o Rufino para ajudar-vos com questões específicas e com o grau de profundidade que ele trouxe sobre os acidentes de trabalho. Então, Rufino, deixe o seu contacto. Sim, à pessoal, vontade, não há problema. Por favor, não é? Não há problema quanto a isso. Nós estaremos sempre disponíveis para partilhar conhecimentos, dar suporte daquilo que for necessário, daquilo que a gente também entende. Eu vou deixar o terminal para quem estiver disponível. Quem tiver alguma dúvida, queira ver 31 25 64 74. Okay. Novamente, 931 25 64 74. Conseguimos passar o terminal de telefone do Rufino. Não conseguimos passar, mas o Rufino passou. Eu acho que cada um de vocês fez boa nota. Bem, eu, da minha parte, na qualidade de representante da SAC Seguros, no caso, eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo que tiraram, precioso tempo. Hoje é quinta-feira, a dita quinta mine. Eu sei que muitos não terão acesso à live, não estarão a ter acesso à live, mas terão acesso à reposição, não é? O conteúdo que ficará disponível nas diferentes plataformas. Eu quero agradecer. Esse, na verdade, é um projeto que só se deu esse projeto porque muita gente acreditou na SAC Seguros. Antes, na figura de Sebastião André Carlos, que sou eu, não é? Mas muita gente contribuiu para que esse projeto ganhasse então pernas. O Rufino é uma dessas e ela está cá. Nós tivemos que fazer vários esforços porque no nosso dia a dia nós temos funções muito acrescidas naquilo que fazemos e é super pesado para nós. Por isso é que com menos regularidade nós acabamos trazendo conteúdos. Nós gostaríamos de trazer conteúdos com uma curta periodicidade para alimentar-vos. Gostaríamos de fazer mais lives
também para alimentar-vos com outros profissionais. Noutras sessões nós estaremos aqui a ter uma mesa redonda com vários profissionais para discutir diferentes temas sobre seguros. Se calhar em situações como essa teremos uma extensão em termos de tempo maior e também iremos escolher um horário mais nobre, não é? Mais nobre. O pessoal está aí bem atento, super atento para receber. De resto, agradecer a Deus, não é? Agradecer a Deus, eu acredito em Deus, agradecer a Deus, agradecer aos meus familiares, não é? Agradecer aos meus amigos, agradecer também aqueles que acreditaram, os que não acreditaram, porque os que não acreditam também são um grande combustível. Sim. Que eles inspiram-nos, não é? Aí para frente. A fazer coisas. Então, aos que não acreditaram também, eu sou grato a vocês. A energia positiva e negativa contribui sempre para um balance perfeito. Então, eu agradecer em particular o Batalhão Maruvo. Eu sou membro de uma organização filantrópica, quer dizer, uma organização juvenil, né? Que no caso nós denominamos Batalhão Maruvo. Então, há muita gente aí dentro desse batalhão que deu-me subsídios brutais. Há pessoas aí dentro desse batalhão que fizeram uma assessoria e fazem uma assessoria para aquilo que eu estou a fazer, sem que eu tenha de tirar um kwanza do meu bolso. E nós estamos a falar de figuras com grandes posições em grandes empresas do nosso mercado. Então, eu quero deixar aqui esse gesto ou sentido de gratidão. Eu não tenho como particularizar ou individualizar a gratidão que eu tenho pelas pessoas, não é? Mas muito obrigado. Agradecer à empresa onde eu trabalho atualmente, porque é de lá onde eu tenho bebido também muito conhecimento. Felizmente tenho uma figura na liderança que impulsiona irmos atrás de conhecimento. Então, este é o resultado daquilo que eu tenho estado a beber ao longo desses vários anos. Desses vários anos para mim, mas poucos anos para uma pessoa super madura em termos de literacia em seguros, porque há vários gurus e vocês vão acompanhar aqui nas próximas sessões. Nós vamos querer aqui trazer gurus, pessoas com um nível de literacia brutal, porque o objetivo final é educar a sociedade, é informar a sociedade, é permitir que empresas, é permitir que pessoas fiquem cada vez mais maduras no que toca a seguro e consigam exercer sem força, sem que se exerça qualquer pressão, a ideia de contratação de um seguro. Nós acreditamos que uma sociedade madura, em termos de literacia em seguro, é uma sociedade que contribui ativamente para o crescimento econômico. Por quê? Porque o seguro está muito associado à componente financeira. O seguro, como disse no princípio, é um serviço de proteção social. E o Rufino teve aqui a trazer um exemplo típico e super prático em como o seguro acaba contribuindo para a componente social. Porque era uma família que podia ficar estabilizada porque o pai contraiu uma incapacidade, mas por conta destes mecanismos legais, ele acaba tendo algum poder de contribuir financeiramente para a sua família. Consegue pagar a escola dos filhos, consegue prover algum sustento mínimo aceitável, embora tenha uma incapacidade. Então, olhem, por favor, para a componente seguro como algo super importante. Retirem a ideia de que o seguro não funciona, as seguradoras roubam dinheiro, os brokers não fazem... Não. Por favor, atentem para aquilo que é importante. Transferência de risco, vidas salvaguardadas, futuro descansado. Sem delongas, eu encerro por aqui, mas sem antes agradecer a equipa que montou o set, permitiu que tudo fosse feito. Imprevistos que não dependeram propriamente da equipa, mas que fizeram um trabalho brutal. É aqui o estúdio. O Endo Studio. Olha, é o Endo Studio. Essa produção está a ser possível devido ao Endo Studio. E só por eu ter promovido agora o estúdio, eles também vão fazer depois um desconto. O desconto do trabalho que vai ser feito. Então ficamos por aqui. Forte abraço. Eu sou Sebastião André Carlos. Para quem quiser contactar-me para qualquer questão de consultoria em seguros, que é no caso a praia em que me encontro, eu deixo disponível, que é o 923 52
85 81. Repito, 923 52 85 81. Poderão ligar para este terminal caso queiram alguma consultoria, caso queiram algum apoio. Ficamos por aqui. Rufino Gomes, muito obrigado pela tua presença. Pessoal, forte abraço e encerramos.